Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar eu quero analisar esse vídeo aqui, essa falsa informação que está sendo propagada no Twitter, cada vez mais enganando as pessoas, principalmente aquelas que se dobram perante a religião, né, perante a Jesus, perante a falsos profetas, sem saber que são falsos profetas, porque pregam a palavra de Deus de forma distorcida, como está acontecendo aí na sua telinha, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí do presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, né? Ia falar Vladimir Putin é o cara que está perseguindo ele. O antissemitismo, mais uma vez, mostrando para que veio, assim como na Segunda Guerra Mundial. Né? Todo mundo que estuda um pouquinho na Segunda Guerra Mundial vai descobrir o antissemitismo que matou mais de 6 milhões de judeus e maçons. E aí, quando a gente fala de maçons, basta a gente olhar para a Venezuela para ver o que aconteceu lá. Certo? Foram teorias da conspiração que foram ganhando a cabeça de muita gente, inclusive do presidente, né, do ex-presidente Hugo Chávez, que também compartilhou muitas teorias da conspiração, muitas mentiras. É o caso do ex-presidente Bolsonaro. Ele estava na presidência aí compartilhando muitas dessas desinformações e fazendo com que pessoas cegas caíssem e que caiam, que continuem caindo nessas armadilhas, né? São muitas teorias da conspiração que está sendo lançada na internet, nas redes sociais há muito tempo, e é necessário fazer um esclarecimento, vários esclarecimentos referente a isso, e principalmente as pessoas que são devotas a qualquer tipo de religião, principalmente a Bíblia, né? E nesse caso aqui, eu peguei essa desinformação do tal de Adalex Góes. Aqui do lado ele diz que é jornalista, né? Nas horas vagas, modelo para capas de botijão, enxugador de gelo, remando contra a maré e o sistema. Olha só que detalhe importante. Isso daqui é um ícone para a gente identificar que esse cara aqui, que esse sujeito, ou ele é pago para proporcionar mentira, certo? Ou ele é um babaca, desculpe a expressão, ou ele é vamos colocar assim, é um massa de manobra que está sendo utilizado por mercenários russos e do Estado Islâmico para promover esse tipo de mentira, para promover esse tipo de teoria da conspiração, principalmente envolvendo a religião, né? Então ele está remando contra a maré e o sistema. Que sistema é esse que eles remam contra? O sistema democrático de direito. São palavras que são usadas e foram usadas por Bolsonaro e ainda continua sendo utilizada, né? Contra o Estado de Direito. Então é aquela regrinha, eu não sei se vocês conhecem, mas é aquela regrinha que esse pessoal da conspiração russa e do Estado Islâmico propagam, né? Acusar os seus inimigos daquilo que eles não são para que você o faça. É o que a Rússia está fazendo, é o que o Vladimir Putin está fazendo, né? Ora, se eles foram os criadores dessas conspirações, desse antissemitismo, do qual foi gerado o nazismo, né? Esse tipo de conspiração, é nítido perceber que ele também está usando dessa regra. Acusar os seus inimigos do que eles não são para que você o faça. Então olha só, você vê ele atacando a Ucrânia, acusando o Zelensky, né, e várias situações de que ele é nazista, o que não é, né, de que o país está carregado de nazista, isso também não é. Nazistas existem praticamente em todos os locais do mundo, ok? Infelizmente, assim como comunistas, assim como terroristas,
Infelizmente, isso existe em qualquer parte do mundo. Mas, olha só, preste atenção. Para quem acompanha essa situação de guerra, né, que o Vladimir Putin diz que isso é um exercício militar especial, olha só, ele convenceu a maioria da população russa, e quem acredita nas teorias mentirosas dele, de que é um exercício. Ele não, né? As pessoas que acreditam nele foram convencidas de que ele está fazendo um exercício, destruindo aquele país, matando vidas, acabando com a democracia para que ele domine e faça o que ele fez na Rússia. Isso é a regra que eles mesmos criaram lá em 1890, com as teorias das conspirações que culminaram no nazismo, e praticam o que eles acusam os seus supostos inimigos, que no caso é a Ucrânia. E aí vem esses caras aqui, né? E aí eu não sei, eu não tenho como dizer se esse pessoal é realmente mercenários, se eles são pagos. Olha só que aqui ele só aceita Pix de acima de R$1.000, né? Pix só acima de R$1.000. E ele está remando contra a maré e contra o sistema. Ou seja, ele está praticando a mesma coisa que o Vladimir Putin está fazendo com a Ucrânia, perseguindo Israel, né? Porque quando a gente fala, e aqui agora eu vou começar a entrar na questão que está sendo escrita aqui, que é a Bíblia, né? Quando a gente fala em anticristo, quando a Bíblia fala, melhor dizendo, quando a gente lê na Bíblia a questão do anticristo, a palavra já define tudo. É tudo aquilo que é anticristo. Tudo aquilo que o Cristo pregou. Tudo aquilo que Cristo pede para que as pessoas façam. A Bíblia pede para que as pessoas sejam contra Israel? De jeito nenhum. E quais são os países que são, neste momento, e sempre foram contra o Estado de Israel? A Rússia é uma delas. Vladimir Putin, nesse momento, que comanda a Rússia, ele é literalmente contra o Estado de Israel. Fora os demais países, a grande maioria ali dos países islâmicos é contra o Estado de Israel, né? Israel é um país que condena a Bíblia, que condena a Cristo? Não, ele aceita a Cristo. Ele promove o que Cristo pregou na terra. Então ele não pode ser o anticristo, muito menos os demais países ou as outras religiões que pregam a Cristo. O próprio nome já diz, anticristo, tudo que é contra a Cristo, certo? Então criam essas teorias da conspiração, se utilizando da técnica de acusar os seus inimigos do que eles não são, para que você o faça, para que eles dominem a região, dominem o país e aí cometam uma ditadura, que cometam fascismo, que apliquem as suas regras como o comunismo, como o próprio Putin faz, como acontece na Coreia do Norte, como acontece na China, como infelizmente acontece na Venezuela. Quem é que ajuda? Eu pergunto para vocês, se vocês não sabem. Quem é que ajuda a Venezuela? Quem que começou a partir do momento que a Venezuela caiu nessas teorias da conspiração e que o próprio presidente Hugo Chávez passou a acreditar, né, e disseminar para os seus eleitores essas conspirações, quem passou a ajudar financeiramente, inclusive com armamento bélico, com armamento militar, quem passou a ajudar a Venezuela foi o próprio Putin, foi a própria Rússia e o próprio Irã. Olha só, são dois países, né, que são considerados terroristas. O Irã já era considerado um país terrorista. A Rússia na época não, mas todo mundo estava ali de olho no Vladimir Putin, o que ele poderia fazer, o que ele iria fazer, e olha só o que aconteceu. A Rússia invadindo um país democrático, um país livre e fazendo acusações daquilo que a Ucrânia não é. Certo? Então, tudo que for relacionado à religião, tudo que for relacionado
a supostos anticristos, lembre-se e estudem na Bíblia, não percam. E aqui eu peço para que vocês, quando forem procurar na Bíblia a respeito do anticristo, que vocês não peguem versículos isolados, né? Como esse pessoal da conspiração, como esses mercenários fazem. Eles pegam versículos da Bíblia para construir as suas próprias narrativas mentirosas, né? E isso também acaba enganando as pessoas. Então eu peço para que você faça isso, certo? Quer saber a respeito do anticristo? Leia o livro inteiro. Só assim você vai ter um entendimento. Agora, se você pegar um versículo da Bíblia, como eles estão fazendo, e acusando os seus, entre aspas, supostos inimigos, que não são, né? E aqui tem um detalhe também que culmina, que se soma a isso que eu estou dizendo para vocês, que se trata de um antissemitismo, o fato do presidente da Ucrânia ser judeu. Marcão, mas o que você está dizendo? Então, beleza, né? Vamos seguir o que está escrito aqui, ó. A Bíblia fala o que esse cara diz, né? Adalex Góis. A Bíblia fala que um chifre pequeno derrubaria 3 chifres grandes e seria anotado em toda a terra, fazendo milagres e coisas maravilhosas. Isso realmente está escrito na Bíblia, né? Aqui ele já afirma, ele não coloca um ponto de exclamação, um questionamento, nada disso. Esse sujeito será o anticristo. Esse sujeito no qual ele se refere aqui é o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Ele parece estar por aí ou chegando. Fiquemos atentos. Olha, se ele já coloca informação aqui do lado que ele está remando contra a maré e o sistema, é o sistema democrático do qual o Vladimir Putin está combatendo. Esse é o sistema que eles tentam colocar na cabeça das pessoas, o mesmo tipo de falso sistema que foi criado para implementar o nazismo, a perseguição aos judeus, a falsa informação de que os judeus estariam culminando para o fracasso econômico da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial, né? Da Primeira até a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, muitas mentiras foram colocadas nas costas dos judeus e é o que está sendo feito agora há muito tempo. Várias mentiras, várias teorias da conspiração de uma forma moderna, uma forma modernizada ao que já foi escrito lá no passado. Eu esqueci o nome da conspiração, quando eu lembrar eu falo aqui para vocês. Inclusive foi feito até um livro, né, de uma judia que participou dessas coisas que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. O nome do livro é A Força da Mentira, e nesse livro ela conta tudo o que aconteceu diante dessas mentiras que infelizmente acabaram convencendo as pessoas. É o que eu digo, é mais fácil você ser enganado do que você ser convencido de que foi enganado. Porque uma vez que você é enganado, para você se convencer, né, de que te enganaram, é uma coisa realmente muito difícil. Por isso que é mais fácil você aceitar o engano do que se convencer que foi enganado. Infelizmente a realidade é essa, né? Então assim, ó, esse sujeito, como ele afirma aqui, esse sujeito será o anticristo. Nada a ver. Isso não tem respaldo bíblico algum. Isso se chama um antissemitismo mascarado. Sabe por quê? Olha só o comentário que tem aqui abaixo, né? E quando a gente vê globalista, é uma palavra usada principalmente por terraplanistas, que foi uma situação que é uma situação também inventada, que ela foi propositalmente inventada por essa conspiração russa e lançada na rede. A palavra globalista, ela é utilizada por esse pessoal, certo? Então vamos ver aqui para vocês entenderem. Não é o anticristo. Acredito que o anticristo vai ser, isso são informações desse, é um comentário desse sujeito aqui. Acredito que o anticristo vai ser como Deus, só que falso, influente, carismático, manipulador nato,
vai inaugurar falsa paz no templo que está sendo construído em Jerusalém. Todas as nações vão adorar falsa paz. Ele é de trevas. Também um judeu. A Bíblia não fala que o anticristo será um judeu. E globalista. Olha só o antissemitismo aqui. Mais uma teoria perigosa, né, de conspiração. Uma desinformação perigosa. E que isso, utilizando a técnica do repetir, né, repetir várias vezes e torná-la verdade, isso está acontecendo. Como foi utilizado na criação do nazismo. Muitas mentiras. É o que o Bolsonaro faz. Certo? Mentir, 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 até tornar a mentira verdade. Essa perseguição que o Bolsonaro e a maioria dos bolsonaristas fazem com o Alexandre de Moraes, você vê que é constante, né? Em cima de mentira. Em cima de mentiras. Sempre inventando mentiras, mentiras. Ou seja, uma regra que o nazismo utilizou, que não foi o nazismo quem criou, mas foi criada na Rússia, né? Lembrei, o nome da conspiração é Protocolos dos Sábios de Sião. É o que eles usam de uma forma modernizada. Antigamente se criou um livro, certo? Que esse livro posteriormente foi proibido. Os protocolos, quer dizer, a farsa dos protocolos dos sábios de Sião. Porque é um livro, são regras mentirosas, certo? Então, há alguns anos, isso foi lançado na internet de forma proposital e de forma muito mais modernizada para os tempos atuais, para ser aplicada juntamente com a internet, juntamente com as redes sociais. Ora, no nazismo, eles usavam muito o cinema. O cinema também é utilizado, né? Tem alguns filmes que pregam essas mentiras, e aí aos poucos, se você não ficar esperto com a verdade, aos poucos essas mentiras, ela vai entrando na sua cabeça até que você se convence de que uma mentira é verdadeira. Por isso que eles criaram a regra, né? Regra mentir, 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 até tornar essa mentira verdadeira. Como diz Adolf Hitler, 1000 mentiras se tornam verdadeiras. Infelizmente isso acontece, pessoal. Então isso daqui, aonde está na Bíblia que o anticristo será um judeu? Essa informação é mentirosa, certo? E globalista, ou seja, uma palavra utilizada por esses mercenários ou esses bobões aí que acabam acreditando nessas mentiras, cria uma conta no YouTube, cria uma conta no Twitter e acha legal, acaba acreditando nessas mentiras e acaba compartilhando nas redes sociais. Então, existe sim uma grande preocupação, né, de regulamentar a internet, de regulamentar as plataformas, porque elas não conseguem ter um controle ou que elas comecem a trabalhar com esse tipo de situação mais eficaz para bloquear esse tipo de mentira. As plataformas digitais, elas têm que entender o que as pessoas estão compartilhando. Peraí, isso é verdade? Isso é mentira? Ou isso daqui faz parte de uma coisa maior? Uma teoria da conspiração antissemita que pode causar uma coisa muito séria futuramente. E isso já vem sendo construído. Pessoal, eu não vou me cansar de repetir o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela, ela foi dominada, está dominada do jeito que está por conta dessas teorias da conspiração, por conta dessas mentiras. Essas mentiras que vocês acabaram de ler comigo, certo? Aonde está na Bíblia que o anticristo será um judeu? Isso é mentira. Isso aqui é um antissemitismo mascarado. E globalista é uma palavra que esse pessoal usa, esse pessoal da conspiração, para acusar os países democráticos. Como tal a Rússia está fazendo com a Ucrânia, certo? Eu não passei o vídeo, mas eu vou passar aqui, ó. E aí, essa falsa informação que está aqui em cima, ele tenta atrelar a esse vídeo aqui.
de que o mundo está adorando ele. Olha só, Zelensky, eu não sei de fato onde foi isso, quando foi isso, mas a intenção desse cara que colocou essa informação acima, junto com esse vídeo, é essa: tentar convencer principalmente os religiosos com narrativas, né, com versículos separados de textos, de contextos, para criar uma falsa narrativa religiosa de que o Zelensky é um anticristo ou um suposto anticristo. Só que o comentário que você viu abaixo comigo já indica que é uma perseguição, que é o antissemitismo, né? É tipo assim, é o que eu acabei de falar. Acuse os seus inimigos do que eles não são para que você o pratique. Venezuela é um exemplo. A Rússia é um exemplo. Vladimir Putin é um exemplo. O Putin acusou o Zelensky do quê? De nazista. Quais são as provas? Nenhuma. Mas ele é o quê? Judeu. E isso já cai direto com mira em quê? A grosso modo, antissemitismo. A Rússia é a favor de Israel? Não. Então é simples de você fazer essa soma. Certo? É simples de você fazer essa questão religiosa que estão pregando aqui falsamente no Twitter. É uma questão muito complexa, certo? E eu não vou parar de falar sobre isso, porque as pessoas precisam entender que existe uma coisa realmente grandiosa, existem organizações que estão recebendo grandes fortunas, certo? Por que você não quer receber abaixo de R$ 1.000? Só aceita piques de R$ 1.000. E por que você está remando contra a maré e contra o sistema? Que sistema é esse que você está remando? O sistema democrático de direito que tanto Bolsonaro prega aí, desinformando as pessoas? Infelizmente desinformando, né? Mentindo, até colocar na cabeça dos seus eleitores uma falsa mentira e as pessoas acreditando que é uma verdade? Até quando? Certo? Então fiquem atentos, compartilhem essa informação, compartilhem esse vídeo. Eu fico por aqui, um grande abraço e fiquem com Deus.